Fala, meus meninos, minhas meninas, beleza? Olha o Phelps aqui, falando um pouquinho para vocês de história do Brasil. Hoje vou dar uma dica muito importante para a prova do Enem. Vamos lembrar que a prova do Enem tem um vínculo muito grande com o Brasil colonial, tá? E só para você ter já um impacto. Olha, velho, o que nós trouxemos aqui, olha essa imagem que eu trouxe para vocês. Essa imagem que está atrás de mim aqui, galera, é do Cais do Valongo. Esse Cais do Valongo, deixa eu chegar num lugar melhor para vocês. Esse Cais do Valongo, galera, no Rio de Janeiro, é o maior porto de desembarque de escravizados da América. Então, nosso tema de hoje vai ser sobre escravidão. Então, se a ideia é escravidão, eu quero falar para vocês sobre esse tema. Então, a escravidão africana negra na história do Brasil, que começou lá no período colonial do século XVI e foi até o final da monarquia, beleza? Então, se esse é o período da escravidão, mais de 300 anos de história de dominação e destruição de pessoas, eu quero justificar. Como que eu consigo justificar uma das maiores atrocidades da história da humanidade? Que só de africanos para o Brasil vieram 5 milhões que desembarcaram, mais 1,5 milhão que morreu no meio do caminho. São 3 justificativas possíveis, as mais importantes, tá? A primeira é econômica, dá muito lucro para Portugal. Dá muito lucro quanto? Corta para mim aqui. Como que dá muito lucro para Portugal? Cada escravizado custava em dinheiro de hoje em torno de 120 mil reais. 5 milhões chegaram, faz conta, ver se dá dinheiro ou não dá? O sentido da colonização portuguesa é escravizar pessoas, não é produzir açúcar, ouro ou qualquer outra coisa. Por quê? Portugal, no século XVI, controlou o tráfico de escravizados. Entendeu? O sentido econômico é o principal. Tem alguns outros? Lógico que tem. Político. Qual que é? Na África já existe escravidão. Não estou fazendo nada que não tenha lá. Obviamente, Portugal incentivou a aumentar a escravidão africana. Obviamente, né? E por último, a religiosa, que é a bula do Diverso. Fala assim, o que é essa bula? Uma lei da Igreja Católica do século XVI, que ela já pediu perdão, que fique claro, uma lei que dizia o seguinte, que o africano, ele não tinha direito ao reino dos céus, porque ele era descendente de um dos filhos de Noé, que foi amaldiçoado pelo pai. Então eles não tinham direito ao reino dos céus, e logo, esses africanos não seriam salvos, e por isso deveriam ser aproveitados como base de trabalho, porque a alma deles já estava fadada ao inferno. Eu não sei o que dói mais, né? É falar que eu posso pegar alguém e falar que esse alguém é meu e obrigar a trabalhar para mim de graça, ou ainda criar uma justificativa religiosa para isso, falando que ele não tem alma. Pesado. Essas são as justificativas do porquê se usou a escravidão africana negra no Brasil, seja colonial ou seja monárquico. E dentro desse processo, eu tenho que criar uma mercantilização da escravidão. Phelps, como assim uma mercantilização? Eu quero que você entenda que o escravizado é visto como uma coisa, não como uma pessoa. O africano não é uma pessoa humana no Brasil colonial, mas sim uma coisa, um objeto que tem que sair da África e vir para cá. Então você vai ter conflitos tribais na África, que geram prisioneiros de guerra. Aí o português comerciante vai lá, comerciando, trabalhando para Portugal, trabalhando para o rei. Vai lá na tribo, compra, troca esse prisioneiro de guerra, leva para a feitoria, estoca indivíduos na feitoria, que é uma casinha feita por Portugal na praia. Na hora que eu tenho um grande volume, eu pego esse indivíduo e trago para cá. Como? Num navio negreiro. Um dos lugares de maior violência contra a humanidade, onde você coloca muitos indivíduos no mesmo espaço e 30% dos indivíduos morriam nessa viagem. 30% dos indivíduos morriam nessa viagem. Os que chegavam foram desembarcados em alguns portos do Brasil. O principal deles, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Então ele chega pelo navio negreiro e ele é vendido em portos, seja no Nordeste, em Salvador, seja na Bahia ou seja mesmo no Rio de Janeiro. Aí ele é vendido em larga escala, no atacado. Depois ele é vendido em feiras, já pensando num comércio interprovincial. Como assim, Phelps? Então vamos supor que você está em São Paulo, precisa de um escravo. Alguém vai lá no Rio de Janeiro, compra esse escravo no atacado no porto, traz para São Paulo, e de São Paulo traz para uma cidade do interior, onde ele é vendido na feira. Phelps, mas existe outro tipo de comércio de escravizados? Existe. Existe sim. Quando o preço do escravo sobe muito, por exemplo, na mineração, né? Muitos escravizados saíam do Nordeste para o Sudeste, então eles eram vendidos interprovíncias. Não é um comércio África-América, mas sim interprovincial. Galera,
Essa é a dica para a sua prova do Enem desse ano, tá? Vai dar certo, calma, uma boa leitura, uma boa prova para todos. Não esquece, escravidão é um tema recorrente. Um abraço do Phelps, até a próxima, valeu.